pessoal, eu quero falar hoje para vocês, quero contar uma história sobre Indiana Jones. Indiana Jones, pessoal, é um personagem, um herói, um desbravador do filme americano. Desses filmes americanos que vocês conhecem. E eu quero falar sobre o verdadeiro Indiana Jones. Como foi inspirado essa história. Quem foi inspirado e que pessoa foi inspirada essa história de Indiana Jones. Pessoal, o personagem de Indiana Jones foi inspirado no Coronel Fawcett. Ele é um inglês. Ele foi um inglês que nasceu na cidade de Torquay, na Inglaterra. Pessoal, a vida dele, desse inglês, foi toda de aventura, foi toda de desbravamento. Ele, aos 20 anos de idade, ele entrou para o exército inglês. E ele logo teve uma missão. Ele foi para uma colônia inglesa. Ele foi para o Ceilão, foi mandado para o Ceilão. Ceilão, pessoal, é uma ilha abaixo da Índia, que hoje é o Sri Lanka, que foi colônia inglesa. É o Ceilão, como eu estou falando para vocês entenderem. Abaixo da Índia tem uma ilha gigante, que era o Ceilão e hoje é o Sri Lanka. Bem, lá era colônia inglesa e ele passou por um tempo lá. De lá ele foi para o Marrocos, depois foi para a África Negra e depois foi para Hong Kong. Tudo isso eram colônias inglesas, eram lugares que ele prestava serviço para a sua realeza, para seu país. Ele foi, com o tempo ele foi, como é que se diz? Foi ganhando respeito dos ingleses e nas suas idas e vindas ele ia aumentando sua crença nos mistérios, nas coisas. E ele em 1906 ele foi chamado por a sociedade, a realeza de geografia, a sociedade inglesa de geografia, sociedade real inglesa, para medir as divisas da floresta amazônica, da nossa floresta, entre Brasil, Peru e Bolívia, e para medir as nascentes do rio Amazonas. Para ressaltar que ele nasceu em 1867, esse inglês. Ele nasceu em 1867. Sim, ele foi chamado por a realeza para fazer essa medição e para demarcar esses territórios entre esses países que eu falei, né? E ele fez o serviço. Quando ele chegou aqui em nós, no Brasil, ele ficou extasiado por a nossa floresta, uma floresta tropical, uma floresta diferente da floresta deles. A floresta deles é uma floresta de pinheiro, uma floresta que tem muito inverno, não é tão bonita como a nossa, que tem neve, que a neve mata, e que é uma vegetação rasteira, é a vegetação de tundra lá na Europa. A nossa vegetação muito mais bonita e nosso clima também é um clima bem melhor para a biodiversidade. E ele ficou extasiado com isso. E ele mediu, fez o serviço que ele tinha que fazer e foi conversar com os índios sobre a lenda, sobre as histórias. Isso, ele tinha uma estatueta de tantas polegadas, 10 polegadas, e essa estatueta dizem que ele ganhou de um amigo no Ceilão, e já dizem que ele encontrou no Mato Grosso, aqui no Mato Grosso, aqui próximo a Cuiabá, já dizem que ele encontrou lá, não sei, um diz uma coisa, um diz outra. E essa estatueta era de basalto negro, era esculpido uma imagem e siglas, não sei dizer quais siglas. E nessa estatueta eles tinham uma lenda, dizia, foi comprovado isso, que ela tinha vibrações, que dava choque
e ao pegar nela, tinha pessoas que desmaiavam, sentia náuseas. Isso dizem que foi comprovado, né? Ele levou para a Inglaterra e ele começou a acreditar que aquela estatueta era de uma cidade perdida, que ela ia levar ele até essa cidade perdida. E nas idas e vindas dele, até mais ou menos 1912, 1911, ele foi até os Andes peruanos. E lá os índios, as pessoas falaram mais a ele que existia uma cidade perdida aqui na floresta amazônica, uma cidade secreta. E ele, nas idas e vindas, ele, como é que se diz, ele começou a acreditar cada vez mais nisso. E ele tinha um grande sonho dele, o grande sonho da vida dele era conhecer a Atlântida. E nesse negócio ele, em 1911, 1912, ele retornou para a Inglaterra e estourou a Primeira Guerra Mundial. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, ele teria que defender o seu país, ele já era um coronel Fawcett, e teria que defender o seu país e lutou na Segunda Guerra, pessoal. De 1914 a 1918, até o fim da guerra, ele lutou. Pessoal, ele já tinha uma bagagem boa, rodando todos esses países e sobreviver na Segunda Guerra Mundial. Pessoal, eu gosto de ler e eu vou falar um negócio para vocês que eu já li umas 100 vezes. Pessoal, a Segunda Guerra Mundial não foi uma guerra moderna, foi quase que uma guerra medieval. Foi uma guerra onde os homens se enfrentaram muito homem a homem com espada, homem com faca, acabava a munição, não era vasta a munição, eles se enfrentavam. Eu li uma vez na França, na cidade de Verdun, tem o Lago de Verdun, e eles estavam muitos homens, eu não me lembro bem, faz 10 anos que eu li sobre isso, mas vamos supor que tinha 200 mil de um homem, 200 mil homens do outro lado. E eles, quando acabou a munição, pessoal, eles se enfrentavam com um fuzil, com um cabo do fuzil, e com faca, com um facão, com um machado, e se destruiu. O Lago de Verdun ficou só sangue lá, um mar de sangue. E como eu digo, aquele povo lá era mais burro do que eu de hoje, porque eu não ia lutar numa luta dessa, eu saía correndo, quebrando o mato. E foi assim, pessoal, foi uma grande guerra, a Primeira Guerra Mundial. Morreu milhões e milhões. Como eu estou falando, ele enfrentou a Primeira Guerra Mundial, ele sobreviveu à Primeira Guerra Mundial, quer dizer, ele já tinha uma bagagem grande e uma autoconfiança. E ele queria desvendar essa lenda, essa história. E ele retornou, como eu falei, ele veio ao Brasil em 1906 para demarcar essas terras entre a Brasil, Peru e Bolívia, as fronteiras na Amazônia, e para marcar as nascentes do rio Amazonas, para medir. Mandado por a Sociedade Real Inglesa de Geográfica. E ele veio medir. Fez o trabalho dele, ficou por aqui, foi até os Andes, soube dessa história dos Andes peruanos e retornou. Como eu falei, sobreviveu à Segunda Guerra e voltou ao Brasil em 1920, inspirado em descobrir essa história. Fez outras expedições e chegou em Cuiabá em 1925, em Mato Grosso, em Cuiabá. E ali ele fazia a sua expedição, a expedição que para ele ia durar 2 anos. Uma expedição que ele não ia retornar ou não ia retroceder, não ia desistir dessa expedição. Ele trouxe com ele o filho dele e um amigo do filho dele. E mais os tropeiros, as pessoas que vinham com os burros de carga, levando mantimento, comida e as coisas. Dizem que o costume dele era andar durante o dia e descansar à noite. E eles saíram de Cuiabá e foram rumo à Serra do Roncador. Serra do Roncador diz que quando o vento bate lá, a forma arenítica lá dessa serra, da rocha, faz com que dê o som mais forte ao vento. Faz com que o vento fique aquele vento mais forte e faça com que ronque a serra.
E ele foi em direção a essa serra, que lá tinha o Rio da Morte, que o fascinava esse nome, o Rio Xingu e o Rio Araguaia, que era fascinante, pessoal. Eram montanhas, rochas, água vindo de cima, água de baixo, coisa linda, coisa bonita. Cobra gigante, diz que ele chegou a matar uma anaconda, como eles chamam, uma sucuri de 19 metros. Acreditaria se fosse até 12 metros, mas 19 metros. Diz, né? Aí ele foi, disse pra lá, chegou até uma aldeia, lá foi bem recebido e percorreu. Chegando até certo ponto de um rio, não lembro qual foi o rio, ele se desfez dos tropeiros, das pessoas, e disse que ia seguir em rumo. Só ele, o filho dele e o amigo dele, que estava próximo a essa cidade, que logo, poucos dias estaria nessa aldeia e colocaria fim dessa sua história. Ia chegar a uma queda d'água. Essa queda d'água. Dizem que tinha esse lago azul, que ele entraria nesse lago e lá estava a cidade secreta. A cidade de Zeus. O que deixou mais ele extasiado também foi um documento que ele achou. Um papel escrito com letras antigas, letras quase não dando para ler, que disseram a ele que foi os bandeirantes que deixaram escrito. E ali deixou ele mais enigmático, deixou ele mais extasiado, mais curioso. E ali ele, com aquela estatueta e com aquele documento, com aquele papel, que os bandeirantes tinham escrito que existia essa cidade, a cidade de Zeus, uma cidade superior, onde existiam homens brancos e que era uma cidade mais evoluída, perdida no meio da floresta amazônica. Dizem que ele entraria num lago, numa cristalina, e lá aparecia. Aí já dizem que ele abriu uma porta, que essa estatueta era a chave da porta, teria duas portas. Essa estatueta era uma chave da porta. E depois entraria na outra. E quem entrasse não teria retorno. O último recado que ele deixou para a família dele, para todos, é que se ele não mandasse mais recado, não fossem atrás dele. Porque ali ele tinha encontrado seu verdadeiro caminho, o que ele queria. A cidade de Zeus, a cidade perdida, a cidade melhor. Tinha que ser melhor, porque se for pior do que aqui, nós, por amor de Deus, se não fosse uma cidade de homem civilizado e evoluída, por amor de Deus. Sim, como eu digo. E aí, pessoal, ele nunca mais foi encontrado. Nunca mais souberam notícia dele. Nunca mais souberam notícia deles. Dizem a lenda, que ele foi morto por animais. Dizem que ele se juntou a uma tribo indígena e lá procriou e teve seus filhos. E sempre ele se escusava de que vissem ele. Dizem que o sertanista Orlando Vilas Boas, em 1952, fez uma expedição para procurar em 1951 para 1952, e os índios Calapales informaram a ele que tinham matado ele, informaram ao sertanista que tinham matado o Coronel Fawcett, o Indiana Jones, e mostraram o local a ele, desenterraram, e não o fêmur dele, os ossos deles não compartia com ele. Diziam que o Coronel Fawcett tinha 1,90 m de altura, e essa caveira, esse fêmur que foi encontrado, essas outras coisas, era de um homem de 60, de 1,60 m de um homem. E já contam essa história, a Orlando Vilas Boas também, que ele falou com os Calapales, os índios, e os índios estavam preocupados com ele lá, que ele ia trazer doença. E que se matassem ele, os outros índios, as outras aldeias, iam ficar contra eles, porque eles mataram um homem branco. E antigamente, matar um homem branco era o fim, porque os índios brancos vinham e matavam mais índios. Né? E os índios preocupados dizem que os índios deram o caldo da mandioca brava a ele, escorrendo, e ele bebeu. O caldo da mandioca, muita mandioca tem veneno. E o caldo da mandioca ele bebeu, dizem que os índios deram. E os índios já dizem que não deram, que ele bebeu por conta dele. E os outros, o filho dele e o outro. E quando eles viram que ele ia morrer, que ele já estava morrendo, que ele devia estar faminto para beber aquilo, ele
eles estavam fazendo tipo beiju polvilho, escorrendo. Eles botaram o corpo dele, jogaram os dois corpos dos outros dois, do filho dele e do amigo dele, no rio, desceu e botaram o corpo dele dentro da canoa, de uma canoa, com todos os pertences e deixaram descer. Aí vinha subindo outros índios da mesma tribo no rio, que estavam numa pescaria. E esses índios pegaram os pertences dele, pegaram a barca, a canoa e enterraram o corpo dele no tronco de uma árvore. Foi aonde esse sertanista, Orlando Vilas Boas, foi e se enterrou e não era compatível. E a família dele, de Falter, se recusou a fazer o exame de DNA. Nunca fez o exame de DNA sobre esses restos mortais dele, esses ossos, essas ossadas. Não se recusaram a fazer, nunca foi feito. Dizem que o Orlando Vilas Boas passou tempos e tempos com esse cadáver, 18 anos, debaixo da cama dele. E a mulher dele obrigou ele a entregar, ele entregou ao instituto lá em São Paulo, e ainda hoje existe lá esse fóssil, essa ossada. Bem, pessoal, nunca foi encontrado. Depois disso, foi mandado 3 expedições em busca de Coronel A, coroa inglesa. Os ingleses ofereceram uma recompensa para quem achasse. E apareceram expedições e essas expedições desapareceram por completo. Não foram as 3 de uma vez, foi de cada vez foi uma. E essas expedições desapareceram, nunca foram encontradas. Nem os expedicionistas, nenhum. E mais de 100 homens desapareceram. Homens que queriam esse dinheiro, como desbravadores, de 3, de 10, foram equipes pequenas e desapareceram também. Lá nesse local onde fica o rio Xingu, o Rio da Morte e o Rio Araguaia, onde fica a Serra do Roncador. É um lugar paradisíaco, pessoal, bonito e muito selvagem. Se era selvagem se hoje é selvagem lá, imagina naquele tempo, onde as pessoas acreditavam em crença, onde acreditavam em muitas... A maioria dessas nossas lendas vem dos índios. E você imagina que os índios não fizeram a cabeça dele, que existia lendas e outras coisas lá, né? E nunca foi encontrado, pessoal, nunca foi esclarecido, certo? Essa história sobre ele, sobre o Coronel Falster, o inglês. Bem, dizem que ele achou essa cidade perdida, dizem que ele achou e entrou nessa cidade e não quis mais voltar. Dizem que, como eu disse, já se uniu a outros índios. Dizem que ele foi morto por animais. Dizem que ele foi morto por índios a paulada. Várias histórias, pessoal. E que se tornou uma lenda, né? Não foi encontrado o corpo dele. Sim, como eu disse, essa história vai além, pessoal. Essa história veio bater aqui no Nordeste. Pessoal, ele veio aqui para o nosso Nordeste. E aqui ele veio para Juazeiro e ele se deparou com o cabo da pé. Deparou com o Lampião. Ele, como era um homem da lei, não queria ser bandido, ele fez expedições com o Lampião. Ele seguiu o Lampião para saber sobre a nossa vegetação, que era diferente da de lá, era uma vegetação de caatinga, é uma vegetação, vamos supor que era a nossa vegetação, a vegetação atlântica, a Mata Atlântica, lá seria a Amazônia Floresta Tropical, vamos supor isso. E ele queria pesquisar sobre os animais aqui, os animais de lá e tudo. Sobre as rochas, sobre tudo. E acompanhou o Lampião por muito tempo. E ele escreveu para a esposa dele que ele e o Lampião tinham umas coisas muito diferentes. Muitos diferentes eles. Uma é que quando Maria Bonita mandava Lampião, falava Lampião, Poli, ela ia mandar Lampião já pensava que era a polícia, saía quebrando o mato, correndo nas carreiras maiores do mundo. Quando Maria falava em Poli, não era nem polícia, era que ela falasse, se o cangaceiro falasse, aí o cangaceiro corria atrás do Lampião já doido, agoniado. Calma, Lampião, não é polícia não, Lampião. É que Maria Bonita ia mandar tu polir o cabo por rifa, ia mandar tu dar uma polida nele. Aí lá vai Lampião todo cagado, volta com medo, se tremendo, tem certeza que não é a polícia. E uma vez, Coronel Falster, vocês sabem que o futebol foi criado na Inglaterra, né? Ele foi falar sobre futebol aos ingleses, sobre como foi criado o futebol e tudo. E Coronel Falster disse a
Aí eles iam contando, né, a posição do jogador, como o jogador se colocava, e os jogadores foram colocando. Bem, o futebol é assim, o futebol é de um jeito. E ele chegou a mostrar a posição dos jogadores. Ó, tem um lateral direito, tem um lateral esquerdo, tem um centroavante, e os cangaceiros tudo curioso. Tem um zagueiro e tem um quarto zagueiro. O quarto zagueiro hoje, pessoal, ele é chamado de volante. Menino, quando ele falou o nome volante, o Lampião estava dormindo do lado, o Lampião se levantou correndo, saiu quebrando mato, foi bater em Fortaleza, aqui no sul do Ceará. O Lampião foi bater em Fortaleza e os cangaceiros atrás. Quando o Lampião entrando no mar para cortar o oceano nadando, os cangaceiros seguraram ele. Calma, Lampião, não é a volante não, não é a volante que vem vir não. Ele estava falando sobre futebol. E no futebol tem os volantes. Aí foi que o Lampião tomou o primeiro banho da vida dele. O Lampião, jogaram o Lampião no oceano, o Lampião todo cagado, todo suado. E foi assim, pessoal, como o Coronel Fausto conheceu o Lampião. Dizem que eles tinham um triângulo amoroso. Fausto e Lampião, eles namoravam uma jumenta. Diz que essa jumenta era bonequeira que socão. Diz que um cara lá da Europa mandou buscar ela, um tal de fascista, um tal de Mussolini. Diz que ele partilhava ela com um tal de Adolfo. E foi assim, pessoal.